Olá, alunos do 6º ano da Escola São José, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando a nossa primeira videoaula de língua portuguesa e o tema de hoje é sobre o substantivo, que é uma classe de palavra que dá nome a todos os seres em geral. Então, tudo que nos rodeia, tudo que faz parte da nossa vida, do mundo, ele tem um nome. E esse nome ele pertence a essa classe de substantivos. Então, nós temos os nomes das pessoas, os nomes das cidades, dos objetos, dos animais, dos seres imaginários, dos próprios sentimentos, certo? Então, esses nomes aí, eles vão pertencer a essa classe do substantivo. E o substantivo ele possui uma classificação. Ele se divide em simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Inicialmente, falaremos do substantivo simples, que é aquele, pessoal, que apresenta apenas um radical. Ou, se vocês preferirem, para ficar mais fácil para gravar, é quando nós temos apenas uma palavra. Roupa, tempo e pedra seriam alguns exemplos. Na sequência, nós temos o substantivo composto, que é aquele que apresenta mais de um radical. Então, na palavra guarda-roupa, tenho duas palavras, portanto, dois radicais e, com isso, um exemplo de substantivo composto, certo? Isso vale também para o exemplo de passatempo e pedra-sabão. Só chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, a palavra guarda-roupa é separada com o hífen e a palavra passatempo não, certo? Então, o substantivo composto ele tem uma regra específica para o uso ou não do hífen que vocês estudarão mais adiante. Na sequência, nós temos o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum é aquele que nomeia os seres de uma mesma espécie. O exemplo aqui é a palavra homem. Quando eu falo substantivo homem, eu não estou me referindo a um ser específico, mas a um ser genérico, ou seja, a qualquer homem. Então, portanto, por isso que nós temos aí um substantivo comum. A palavra cidade, da mesma forma, não estou me referindo a uma cidade específica, portanto, pertence a essa classificação. Por outro lado, nós temos o substantivo próprio, que é aquele que nomeia um ser particular ou um ser específico. Então, se eu falo que o homem se chama Pedro, certo? Pedro, estou me referindo a alguém específico, alguém particular. Assim como quando eu me refiro à cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Então, Cuiabá é o nome de uma cidade específica e, portanto, um exemplo aí de substantivo próprio. Chamando a atenção aqui para um detalhe, que eu sei que vocês já sabem, mas vale sempre a pena a gente lembrar. Os nomes próprios, eles são grafados com letra maiúscula, sempre, não esqueçam disso. Então, nome de pessoas, nome de cidade, nome de rios, de estado, de países, devem ser grafados com letra maiúsculas por ser considerados substantivos próprios. A seguir, nós temos os substantivos concretos e os substantivos abstratos. O concreto, pessoal, é aquele substantivo que não precisa de outro ser para existir. Ele existe de maneira independente. Um primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é a palavra Deus. Deus é considerado um substantivo concreto porque ele não depende de outro ser para existir, certo? Muita gente associa a palavra concreto àquilo que eu posso pegar. Não está errado pensar assim, certo? Mas aí a gente pensa, mas eu não consigo pegar Deus, então Deus não seria talvez um substantivo abstrato? Não. Por quê? Mesmo que eu não consiga pegar Deus, ou que eu não consiga, por exemplo, pegar o ar, seria um outro exemplo, como eles têm uma existência própria, eles não precisam de outro ser para existir, eles são considerados substantivos concretos, tá? Cadeira sim, a gente consegue perceber que é concreto. Saci, fada, duende, que são seres imaginários, mas existem por si só, não depende de outro e também entram nessa classificação. Do outro lado, nós temos substantivos abstratos, que é aqueles que precisam de outro ser para existir, e um dos exemplos mais clássicos desses substantivos são os sentimentos.
o amor, o ódio, saudade, que vai depender de alguém para poder ter existência, certo? E um outro exemplo também seria aqueles substantivos que indicam ação. Leitura. Reparem que para haver leitura, precisa de alguém para que realize essa ação. Depende de um sujeito, né? De alguém que desempenhe essa função. Por isso que é considerado aí um substantivo abstrato. E na sequência a palavra viagem, que também é um substantivo que indica ação, depende de outro ser para poder existir, e por isso que entra nessa classificação. Aqui só para fazer um parênteses, pessoal, na língua portuguesa existe a palavra viagem com G, que é um substantivo abstrato, e existe a palavra viagem com J, que já não é mais substantivo, mas sim um verbo. Então, no exemplo, espero que eles viajem bem, esse viagem ele é grafado com J, e portanto já pertence a uma outra classe gramatical. Na sequência, nós temos os substantivos primitivos e derivados. A palavra primitivo lembra o quê? Primeiro. Então, são aqueles substantivos que não se originam de nenhuma outra palavra. Jornal, pedra e dente. Ok? Já os substantivos derivados, eles se originam de uma outra palavra. Então, quando eu tenho jornaleiro, fica fácil perceber que jornaleiro ou jornalista é uma palavra que se origina de jornal, ou que a palavra pedreiro e pedregulho provém de pedra, ou que dentista, dentadura, dentuça provém de dente. Então, fica fácil perceber aqui essa diferença estabelecendo essa comparação. E por último, nós temos os substantivos coletivos, que são aqueles que se referem ao conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, quando nós temos um conjunto de aviões, nós falamos que temos uma esquadrilha. Ou um conjunto de 500 folhas de papel, é uma resma. Ou quando nós temos várias chaves juntas, nós temos um molho. E por último, né, o último exemplo nosso aqui, uma frota, que seria relacionada a caminhões. Vocês podem pesquisar depois em gramáticas ou até mesmo na internet outros exemplos de substantivos coletivos, estudem, deem uma olhada, que isso também amplia o vocabulário de vocês. Por hoje, pessoal, seria isso e até uma próxima aula.